grande da Lava Jato, que é o quê? É usar de instrumentos legais, aparentemente legais, ou seja, formalmente legais, para fazer o quê? Para desrespeitar todos aqueles princípios, presunção da inocência devido ao processo legal, enfim, todos. E fazer o seguinte, utilizar isso como destruidor da integridade civil, cidadã de uma pessoa, por isso que chama lawfare, é usar a lei como arma de guerra. Em vez do revólver, você aponta uma lei e começa a destruir. Precisa de uma coisa para isso acontecer de forma eficaz, da imprensa. Então, vamos dizer assim, a Lava Jato tem um auxiliar, não, um elemento fundamental na mídia, na relação com a mídia, porque a mídia funciona como duas coisas. Ela funciona como uma espécie de quarta instância do judiciário. Legitimadora. A primeira instância, a segunda instância, a terceira. E a quarta é a mídia. Nessa instância, o acusado não tem direito de defesa, não produz prova, ele é condenado e imediatamente colocado para o horror público, para o escárnio. O escárnio, para assim, a crítica, destruindo a tentativa de destruição da pessoa. Esse processo, que é típico da Lava Jato, é típico de todos os processos de lawfare, ele usa necessariamente a destruição do indivíduo divulgada para a sociedade, porque senão não tem lawfare. Ele precisa dessa condenação sem provas, dessa condenação sem justiça. Presidente, então eu vou fazer duas perguntas agora, que é a seguinte. Primeiro, se a senhora elogiou a Lava Jato, como a senhora também falou num certo momento, que o controle da mídia seria um controle remoto. A senhora se arrepende disso? Amargamente. Amargamente. A da Lava Jato, naquele momento, eu não entendia ela. Nem nós todos entendemos. Presidente, agora passado esse período... Agora, da mídia, eu queria falar uma coisa. Da mídia, nós tentamos fazer o seguinte, por que eu falava que era o controle remoto? O que eu queria é aquilo que está hoje em curso em relação ao Google. Tem dois tipos de controle, que hoje está em discussão com o Google e com o Facebook também, que é o seguinte, você precisa, entre outros, tá? Além do controle social que você tem de construir, etc., você tem de ter dois controles que o Estado tem de operar. Um controle que eu queria e insistia muito era o controle do monopólio ou do oligopólio e da verticalização. Esse é um controle econômico. Eles fogem desse, feito o diabo da cruz. Porque esse controle implica que não pode ter. Você não podia ter, naquele então, você não podia ter televisão, jornal, revista, órgão de internet, enfim. Você tinha de rádio, você tinha de estar num âmbito, você tinha de como eles chamam, né? Você tinha de desregular de regular essa parte que estava desregulada. Isso é um controle fundamental. O outro controle, que no caso da televisão e dos jornais é um pouco mais complexo, e no caso das mídias é fundamental, é o controle de divulgar mentira, de não poder divulgar notícias odiosas e não poder divulgar, fazer, por exemplo, discriminação entre um usuário e outro usuário. Né? Não posso tratar de forma diferente. Bom, principalmente quando você tem concessão. Qual era o problema? O problema é que a mídia no Brasil sempre tratou a regulação dela como sendo uma questão
de você tá ferindo a liberdade de imprensa. Que é a mesma coisa que faz a Facebook, a discussão do Facebook e do Google é que eles são uma plataforma. Quando acabaram com essa história que eles são uma plataforma neutra, eles agora falam que eles têm direito à primeira emenda, que é a primeira que protege a liberdade de expressão. Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Eu estou falando que é igual o processo. Só que no Brasil, eles usavam muito isso, que nós queríamos controlar o que eles falavam, que era controle da liberdade de expressão. Então eu disse, não pode ser controlado pelo controle remoto, porque eu queria o controle econômico. A primeira, porque o controle econômico será a forma mais eficaz. Primeira mais eficaz, só ela não basta. Hoje, nos Estados Unidos, é impedir que o Facebook, por exemplo, controle o Instagram e o WhatsApp. Porque aí isso daria um controle transversal. Mas eu sei que naquele momento, eu estava lutando contra o seguinte, eu acho que o Eduardo Cunha negociou com a Globo para ser eleito. Negociou... Não, negociou não deixar passar. Negociou não deixar passar nenhum projeto que visava qualquer regulamentação da mídia e eu não deixarei passar quando foi eleito presidente da Câmara. Eu acho que ele chegou eu desconfio isso. Não, a imprensa chegou a dizer isso. Tá? Então, naquele momento, a nossa ação foi falar isso. Agora, eu gostaria muito, arrependo muito de não ter sido talvez mais enfática ou mais perdia. Quero avisar para vocês. Dado a força que a mídia exerce sobre o Congresso, eu perderia. Mas tentaria. A Cristina Kirchner fez na Argentina. E tentou, né? Ela tentou. Uma parte ela levou, outra parte ela perdeu. Joaquim, você quer, posso ler mais alguns comentários aqui, meu querido? Só falar mais uma coisa, tá? Eu queria falar sobre uma coisa que está muito sendo usada. Muitas vezes fala que o Brasil foi quebrado. Quando é que um país está quebrado? Como um país só está quebrado quando ele não consegue pagar suas dívidas. No caso em questão, suas dívidas com outros países do mundo. Com a dificuldade, por exemplo, que a Argentina, nosso vizinho amigo, tem. Eles estão hoje com a presença do Fundo Monetário lá dentro, porque eles não têm reservas. O Brasil estava quebrado quando eu saí do governo, porque não tinha reservas? Grandíssima mentira. Nós tínhamos 380 bilhões de dólares de reservas. Dólar de hoje é quanto? 1 trilhão, vou botar $1 de 4 só. 1 trilhão 520 bilhões de reais. O Brasil, portanto, tinha total condição de pagar seus credores, até porque ele era um credor líquido. Nós tínhamos transformado o Brasil, ele tinha sido devedor ao longo da vida. Nós chegamos no governo e transformamos o Brasil num país credor. Credor, eu estava no governo quando nós emprestamos para o Fundo Monetário, nós, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, emprestamos recursos para o Brasil fazer um que eles chamavam um muro de contenção da crise do euro. Isso em 2012 ou 2013. Além disso, a dívida brasileira era denominada em real, ao contrário do que nós recebemos. Quando o Lula chegou no governo, a dívida brasileira estava em real, ou seja, moeda de outro. Eu precisava, a moeda estava em dólar, moeda de outro país. Portanto, a situação pior do mundo. Então, a minha dívida era em real, a que existia é em real. E em real, nós não somos como uma família. O governo federal tem uma mentira que se prega no povo. Que o governo é igual uma família. Não é. Sabe por que não é? Porque uma família não emite
moeda. Uma família não emite título de dívida. Uma família não emite, não tem capacidade de ir nos seus vizinhos e arrecadar tributos. Um governo emite dívida, né? Emite moeda e arrecada tributos. Quando você tem toda essa capacidade integral, porque inclusive você tem recursos suficientes, você não está quebrado. Além disso, é bom o povo saber que o Banco Central, aliás, o Tesouro Nacional, tem um colchão de recursos que ele gere. E, por último, quero falar o seguinte, então era o orçamento, o Brasil estava quebrado. O Brasil orçamento. Não. O que estava havendo era uma crise em que como é que chama? A despesa, ela fica estável. E a receita, aliás, a despesa sempre é inelástica. Agora, a pobrezinha da receita cai. Ela sofre efeitos da flutuação do crescimento econômico. Ela cai vertiginosamente. Então, isso nós tínhamos. Mas, como no passado, nós superamos vários momentos de crise. Nós superamos o momento de queda do produto em 2005, né? 2005 para 2006, superamos outro em 2008 para 2009. Não era nenhum absurdo. Esse negócio que não tem dinheiro no país é uma falácia. Então, o Brasil, além disso, era um país reconhecido internacionalmente. Não era isso que ele está se transformando, um país sem crédito. Sem crédito que eu estou falando, não monetário, mas sem crédito em termos de sua palavra, de sua participação no mundo. Moral. É uma coisa muito complicada essa história que o Brasil estava quebrado. Porque é que nem a Petrobras. Eles não conseguem explicar por que de repente a Petrobras passou a ser, e o pré-sal passou a ser, uma grande riqueza. De um dia para outro, ele era uma falácia, ele era uma mentira, uma invenção dos petistas, e no dia seguinte, ele vira uma das maiores e mais interessantes riquezas do mundo. A mesma coisa no Brasil. É um absurdo chegar onde chegamos. E esse processo essa verdadeira, esse controle dos gastos feitos pela PEC 95, ele destrói a economia, porque é impossível alguém crescer no Brasil sem também a participação no investimento público. Não existe como. Sim. Até porque, até então, quem é que financiava o longo prazo no Brasil? É o teto dos gastos que a senhora está falando? Estou falando do teto dos gastos e da política de contenção do BNDES. Presidente, a senhora falou meia hora, mas até passamos um pouco. Eu queria só complementar, fazer a última pergunta, que é a seguinte. A senhora falou que se arrepende de não ter falado do controle da mídia. O que a senhora hoje, olhando retroativamente para o teu período, o que a senhora não faria? Do que a senhora hoje mudaria, tomaria uma outra decisão? Vou citar especificamente a questão das desonerações. As pessoas falam que houve um excesso de desoneração em 2014, que levou ao emprego, geração de emprego, teve o menor desemprego. Mas, de qualquer forma, acusam ou falam que isso foi o motivo da crise, agravou a crise. Mas, enfim, quais são, olhando hoje o seu governo, o que a senhora não faria, seja politicamente... Olha, veja bem, esse negócio, essa questão da desoneração, ela tem dois aspectos. Tem um aspecto que é o seguinte, é público e notório que quando você desonera, muitos dos empresários, em vez de aplicar isso, usar o dinheiro que eles vão gastar para pagar imposto e aplicar em mais investimentos, eles embolsam, né? Eles aumentam a sua margem de lucro. Agora, o que nós fizemos, que eu acho que não dá para fazer autocrítica disso, é desoneração, por exemplo, de bens de capital. Porque a gente queria retomar contrariar essa tendência de desindustrialização do país. O que eu acho que temos de avaliar com muito cuidado
era o seguinte: quando a gente mandava